Eu sei que muitos de vocês estão esperando que eu venha falar do Adriano Nóbrega aqui, o PM miliciano vinculado à família Bolsonaro e que possivelmente foi alvo de queima de arquivo ontem. Mas esse será o próximo vídeo mais tarde, então fiquem ligados aqui que mais tarde eu venho falar sobre o Adriano. O que eu quero falar agora é sobre o Oscar, a premiação de cinema que foi transmitida ontem à noite. Aqui eu não assisti em tempo real porque foi muito tarde, aqui tem sei lá quantas horas de diferença para Los Angeles, então eu estava dormindo, acordei, fui ver o resultado, vi alguns trechos da premiação e tiveram alguns resultados surpreendentes ali. Então eu quero passar com vocês aqui alguns pontos que eu quero mencionar, porque, como eu disse, acho que foi ontem ou anteontem, eu não consegui ver todos os filmes, eu consegui ver alguns filmes. Os filmes que venceram nas principais categorias foram os que eu assisti, então pelo menos nisso eu posso falar. Mas a primeira surpresa foi a premiação para Parasita, de melhor filme, ganhou 4 prêmios, na verdade, melhor filme estrangeiro, melhor roteiro, melhor direção, e é uma grande conquista para um filme coreano, um filme que não é falante de inglês. Só isso, por si próprio, já foi algo excepcional nesse Oscar, já é algo histórico, porque os americanos eles não gostam de ver filme com legenda, eles geralmente esnobam filmes estrangeiros para as principais categorias. Tem uma categoria só para filme estrangeiro, porque eles jogam ali para um cantinho, aqui ó, vocês fiquem com as migalhas. O simples fato de ganhar um filme coreano na premiação como melhor filme, melhor direção e melhor roteiro, original nesse caso, já é uma tremenda revolução nessa premiação. Já é algo que abre portas para outros filmes futuros. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o que isso representa mais adiante, porque eu quero falar também sobre os outros filmes. Outro que ganhou uma premiação importante foi o Joaquin Phoenix, que fez o Coringa, que foi um filme que também mencionei aqui. Eu fiz uma resenha do Parasita e do Coringa aqui no canal, vou deixar para vocês o link no comentário fixado para vocês conferirem. Que foi um filme muito forte também. O Coringa foi um filme bastante profundo, com muitas questões que o filme suscita, muitas emoções que são afloradas ali, que são despertadas ali. É uma brilhante atuação do Joaquin Phoenix, e ele fez um discurso bastante politizado ali. E tem um item em particular do discurso dele que eu acho que toca muito nesses dias de hoje, né? Que ele disse que ele era um escroto, né? Que ele era, sabe, um safado, era um malandro ali, e que ele conseguiu perdurar na carreira como ator em Hollywood graças a pessoas que o acolheram. Ele critica essa cultura do cancelamento, como as pessoas estão dispostas a jogar você para escanteio só porque você cometeu um deslize. E ele falou como é importante você abraçar as pessoas e ensiná-las, sabe, acolhê-las e levá-las para um caminho melhor. E aquilo fala muito, porque a gente tem visto isso sistematicamente agora. Qualquer deslize, qualquer errinho já é cancelado, e pessoas que são muito admiradas muitas vezes, às vezes, do dia para a noite se tornam párias virtuais, principalmente, porque falou alguma coisa incorreta, porque fez um comentário indesejável ou, sei lá, fez uma cagada. Então o discurso dele é muito bom nesse sentido, também critica nossa postura humana diante do mundo, da sociedade, da natureza, as desigualdades, o abuso de outros animais. Então foi um discurso bom, foi muito bom mesmo, foi muito emotivo. E também a gente tem o filme da Petra Costa, Democracia em Vertigem, que não ganhou o Oscar, estava indicado para melhor documentário, não ganhou, ganhou Indústria Americana, que também é um ótimo documentário, vale ressaltar aqui. Talvez em termos de construção, para mim, pessoalmente, o Indústria Americana é mais bem montado do que o da Petra Costa. O da Petra Costa fala mais pessoalmente pra gente, porque a gente acompanha esses processos no Brasil, né? Esse declínio da democracia, essas rupturas democráticas que estão se dando e o risco que isso representa e os medos que isso suscita na gente. Mas, como filme mesmo, a montagem do Indústria Americana, para mim, funciona melhor. Vou fazer um vídeo só sobre isso para Carta Capital amanhã, então confira amanhã, porque eu vou falar mais sobre o Indústria Americana e as ideias que me ocorreram a partir desse filme. Então Petra Costa não ganhou, ganhou a Indústria Americana, que é um bom documentário também. E esses dois filmes, tanto de melhor filme quanto de melhor documentário, para mim demonstra a constatação agora de Hollywood do declínio do Império Americano. Porque, por um lado, um filme estrangeiro ganhar numa categoria que é muito disputada com grandes diretores, com orçamentos multimilionários em alguns casos, e um filme estrangeiro venha lá e dispute com essa indústria poderosíssima norte-americana e ganhe, é uma prova para mim que Hollywood começa a compreender de fato que esse espaço privilegiado, cultural, de soft power, desse poder sutil, que não é o poder militar bélico, mas sim o poder cultural, está se transferindo para outros países, está se diluindo. Nesse caso, a Coreia do Sul, que é um país que tem investido pesadamente na cultura deles como item de exportação,
Se vocês assistiram, tem um episódio do Greg News no qual ele fala sobre isso, sobre o K-pop e como, de fato, a Coreia do Sul tem investido na cultura pop deles, na música principalmente, como item de exportação e como um produto para atrair gente para o país deles, para atrair negócios, possivelmente, não apenas turistas, mas negócios. E o cinema é a mesma coisa, o cinema é um modo para você mostrar para o mundo a sua cultura. Isso aqui é o espelho da nossa cultura, isso aqui somos nós. É isso que nós representamos. E o cinema coreano, ele é excepcional. Ele tem muitos filmes bons coreanos, gente. Bem, eu acompanho meio que de maneira intermitente o cinema coreano. Eu não sou um grande conhecedor de cinema coreano, mas, por exemplo, um dos filmes favoritos meus da vida é Old Boy, que é um filme excepcional. É um filme excepcional mesmo, que é um homem que é preso, fica anos preso num quartinho, sem saber o que ele fez. E quando ele sai da prisão, ele quer descobrir o que aconteceu, por que ele foi preso ali. É um filme excepcional. Você tem grandes diretores de cinema coreano, uma linguagem dinâmica, uma linguagem poderosa, com conflitos, em alguns casos, bastante inspirados na tragédia grega. Eu também vejo esse elemento no Parasita, esse elemento trágico. Então o cinema é muito poderoso, e o cinema asiático é muito poderoso também. No Japão você tem um grande cinema, você tem grandes diretores japoneses, com uma profunda linguagem, na China também. Então você tem transferido agora esse poderio cultural, de fato, para a Ásia. E quando você pensa na indústria americana, nesse documentário que retrata justamente isso, que é uma fábrica chinesa sendo implementada, sendo implantada nos Estados Unidos, e o choque cultural que deriva disso, também é uma constatação do cinema norte-americano do crescente poder econômico da China, que vai se tornar a maior potência econômica do planeta em breve, ultrapassando os Estados Unidos. Então, de fato, é um reconhecimento dessa mudança de eixo, dessa passagem dos Estados Unidos como centro do poder cultural, político, espiritual, talvez, e militar para outros países asiáticos, nesse caso, Sudeste Asiático, China. Então, isso está sendo transferido para lá, sim, e é uma mudança profunda nas relações humanas. Se você quiser estar sintonizado com o futuro, comece a aprender chinês agora, mandarim. Porque o inglês, embora seja a língua franca hoje, certamente daqui 50 anos será gradualmente substituída pelo mandarim, pelo chinês, porque será a grande potência econômica. E se você quiser fazer grandes negócios, terá de falar com os chineses. É de fato o fim de um império, do Império Norte-Americano, se desenrolando diante dos nossos próprios olhos e com a compreensão da indústria do Oscar agora. Eles compreenderam isso e, para mim, essas duas premiações, melhor documentário e melhor filme, tem a ver com isso. Tem a ver com isso, com essa constatação. Eles estão muito mais avançados que muita gente nessa percepção. Sobre o filme da Petra, como eu disse num vídeo sobre o Oscar aqui, só o simples fato de ela estar lá representando o Brasil já é uma tremenda uma conquista. Basta pensar que são lançados por anos ali centenas, talvez milhares de filmes e que pouquíssimos chegam a essa premiação. Que eles tenham voltado o olhar para esse documentário da Petra Costa, que é crucial para compreendermos a crise das democracias no mundo, de fato é uma grande homenagem que eles já fizeram para o Brasil, para a Petra Costa e para esse momento crítico, social, político que a gente vive no mundo. Também o fato de estar entre os finalistas certamente deu grande visibilidade para o documentário dela e não tenho dúvida que milhões de pessoas foram assistir Democracia em Vertigem por causa disso. Então é importante levar essa história brasileira para o mundo agora para entendermos esse momento crítico das democracias. A gente tem visto o colapso de democracias pelo mundo, a gente tem visto a corrosão das instituições democráticas no Brasil e em outros países. É uma preocupação grave, porque o que vem depois a gente não sabe, possivelmente governos autoritários, o que é péssimo para quem é um cidadão livre, para quem gosta de se expressar livremente, para quem é jornalista, para quem é artista. Você estar no estado que te dá essas liberdades é fundamental para essa atividade. Então, realmente é preocupante para muita gente. E o Brasil também é um estudo de caso, né? Você pode olhar o governo Bolsonaro, o modo como ele opera, como ele reproduz retóricas de outros partidos extremistas pelo mundo. Então, é um estudo de caso mesmo. A gente pode olhar o Brasil, estudar o que acontece aqui e entender também outros mecanismos em outros países. E outra coisa que eu sempre tive dificuldade para entender é como o brasileiro lida com a derrota, né? Não sei se é o caso da Petra Costa agora, dos brasileiros em relação ao filme dela, eu acho que estão lidando bem com isso. Mas eu via muito isso na Copa do Mundo. Às vezes o Brasil ganhando em segundo, terceiro lugar na Copa do Mundo, ou seja, que já é um posto privilegiado porque já derrotou vários outros times de muitos países do mundo, e chegar entre os finalistas é um grande mérito. E se o Brasil não ganha a taça, não ganha o primeiro lugar, é como se fosse uma derrota. O brasileiro fica triste de ficar em segundo lugar ou terceiro lugar. Sendo que tem times pelo mundo aí que o simples fato de ir para uma Copa do Mundo e não perder de 10, não levar 10 gols, já é uma vitória. Então, assim, é preciso valorizar de fato você estar na competição e você ter esse espírito esportivo de fato, de que é importante competir, de que é importante você estar lá participando disso, mostrando ao mundo a história que você tem para contar, de fazer parte disso, de não simplesmente levar, nesse caso do Oscar, estatueta.
Claro que seria muito legal, claro que isso traria mais visibilidade ainda para o filme da Petra Costa e para a questão que ela apresenta, mas já é uma grande vitória, uma grande conquista, e o filme Indústria Americana é muito bom mesmo, se vocês não viram ainda, assistam, porque, como eu disse, para mim, eu acho que tem uma mensagem um pouco mais sólida do que a mensagem da Petra Costa, embora a preocupação, para mim, direta seja as democracias. A Indústria Americana ele é menos autoral do que o da Petra Costa. Os diretores eles estão meio que pairando, só observando, são como voyeurs acompanhando o processo. No da Petra Costa, ela está ditando o tom da narrativa, o que foi uma boa estratégia, ao meu ver, em certos sentidos. Quero só mencionar aqui, antes de entrar nesse aspecto, o meia-culpa que o Pedro Bial fez no jornal o Globo. Ele publicou um artigo aqui chamado "Critiquei o filme de Petra Costa, fui linchado e peço paz". E ele vai falar sobre agora o linchamento público que ele sofreu, coitadinho, né? Detonou a Petra Costa lá, e ele não criticou apenas o filme da Petra Costa. Se fosse apenas isso, não teria sido linchado, como ele diz. Se ele houvesse criticado apenas o filme, a estrutura do filme, bem, está no direito dele. Quem não pode criticar um filme aí? Mas ele não fez apenas isso. A grande crítica, ou o linchamento, como o Pedro Bial chama, a grande crítica ao Pedro Bial foi justamente o fato dele ter atacado pessoalmente a Petra Costa. Ele tenta se justificar aqui, né? Ele fala o seguinte aqui: "Nem reclamo da prática jornalística de tirar de contexto e contrastar a fim de buscar a essência da notícia. Parece fácil, mas é um exercício difícil, onde se erra mais do que se acerta. Por exemplo, publique-se antes a frase ditada: 'É uma menina sob as ordens da mamãe', do que a integral. Numa leitura psicanalítica mais profunda, é uma menina sob as ordens da mamãe. É do jogo adiante." De fato, a frase "é uma menina sob as ordens da mamãe", isso foi chocante para muita gente, porque isso foi machista, isso foi reduzir a Petra Costa, foi transformá-la numa menina, como se ela fosse pequena, como se ela fosse insignificante, como se ela fosse alguém cumprindo ordens apenas, como se ela não tivesse uma visão própria da realidade, uma visão própria que ela apresenta no documentário dela. Quando ele tenta corrigir aqui, numa leitura psicanalítica mais profunda, isso até poderia ser válida se o Pedro Bial fosse um psicanalista, fosse alguém muito estudado no assunto, alguém que realmente entende psicanálise, estivesse, através da sua experiência clínica, tentando compreender a proposta da Petra. Não sei se o Pedro Bial tem essa experiência psicanalítica assim. Não sei se ele trabalhou em consultório, já botou a clínica e ficou ouvindo a pessoa lá, um paciente. Não sei se ele fez isso. Até onde eu saiba, não. Então dizer que numa leitura psicanalítica mais profunda implica aqui que ele tem de fato uma leitura profunda sobre psicanálise, que estudou o assunto com profundidade e que ele pode dizer com conhecimento de causa isso. Enquanto não me prove que ele tem esse tipo de leitura, é uma leitura banal, trivial, superficial, que ele acha que é profunda. Então, de fato, ele foi machista e quer justificar isso, quer justificar esse machismo através dessa leitura psicanalítica profunda que não sei se ele é capaz de fazer. E algo que você aprende quando você é universitário, pelo menos quando você está na universidade, é quando você vai defender uma postura, as ideias não são suas principalmente, é citar. Se ele acha que ele tem elementos de pesquisa dele, de psicanálise, que possam embasar esse tipo de afirmação dele, então cite de onde ele tirou isso, de qual obra do Freud, de qual obra do Lacan ele tirou esse tipo de leitura psicanalítica profunda, que possa justificar essa afirmação que ele fez. Porque senão eu acho que é só alguém querendo se escudar em torno de uma pseudo-formação psicanalítica que ele não possui. Depois ele prossegue dizendo o seguinte: "Democracia em Vertigem é um filme flagrante e assumidamente edipiano. E também seria fosse seu realizador do sexo masculino, assim, a la Oswald de Andrade, um menino sob as ordens de mamãe. Qualquer crítica ou observação sobre um filme narrado em íntima primeira pessoa será inevitavelmente crítica e observação tanto sobre a obra quanto sobre a autora e, fatalmente, sobre sua intimidade ali exposta." E aqui é um grande erro conceitual do Bial, que um filme pode ser narrado mesmo em primeira pessoa e ser ficcional, e ser intencionalmente ficcional. Mesmo um documentário, pode ser uma persona criada pelo narrador, pode ser um personagem. Você tem, por exemplo, obras literárias em primeira pessoa, que você poderia até colar a imagem do personagem, do narrador, com o autor, e mesmo assim é um erro fazer isso. Por exemplo, Bukowski. Bukowski é um autor que escreve histórias pessoais dele em primeira pessoa, com um personagem chamado Hank Chinaski, que seria o alter ego do Bukowski. Muitas histórias que estão ali são reproduções fiéis à realidade do Bukowski, à história pessoal dele, ao passado dele, à biografia dele. Mas mesmo assim, mesmo isso é um erro tentar pensar que a história ficcional do Chinaski é a história pessoal do Bukowski. São personagens separados. Ou Marcel Proust. Personagem Marcel nos livros
Em Busca do Tempo Perdido e a história do Marcel Proust, o autor dos livros. Você pode criar um vínculo entre uma coisa e outra? Pode, porque o vínculo está estabelecido. Mas você não pode pensar que tudo que está aqui no livro é tudo que está na vida do autor. No caso da Petra Costa, a gente pode supor, de fato, que ali ela está contando a história dela, a visão dela, porque é o que parece que é, mas poderia não ser também. Então não é tão óbvio assim, ou como ele disse, qualquer crítica será inevitavelmente crítica e observação sobre a obra e a autora. E não é inevitável isso. Tanto que você pode assistir certos filmes, ou certas obras, ou ler certos livros, sem jamais ter a menor ideia sobre o autor. Eu já disse aqui anteriormente que eu gosto de fazer essas duas leituras, a leitura da biografia e a leitura do livro. Você pode ler um livro ou ver um filme sem ter a menor ideia de quem fez aquele negócio. Por exemplo, a gente lê os livros do Homero, a gente não sabe quem é o Homero. Ninguém sabe quem é o Homero. Inclusive, se supõe que são obras coletivas. São trechos de narrativas épicas coladas num todo coeso, mais ou menos coeso. Mas não sabe quem é o autor. Só voltando aqui sobre o narrador em primeira pessoa, no caso do documentário da Petra Costa, para mim foi genial a escolha dela, porque isso, de certo modo, ablindaria certas acusações de parcialidade. Porque ela fala assim, olha, estou contando a minha história. Bem, ela não fala literalmente isso, mas ela mostra isso. Estou contando a minha visão das coisas. E isso a protege, isso a blinda, porque é a visão dela. Você pode discordar da visão dela, você pode achar que a visão dela é simplória, você pode achar que a visão dela é profunda, você pode achar que a visão dela é equivocada ou é correta, mas é a visão dela. E isso a protege certas críticas sobre a parcialidade ou sobre o viés dela. Ela mostra o viés dela, esse é o meu viés. Que é diferente, por exemplo, da indústria americana. A indústria americana não mostra o viés, ou tenta não mostrar. Então você vai acompanhando a história sem saber exatamente o que os documentaristas querem defender no final dos contos. E depois você entende, você vai assistindo, você entende o que ele quer mostrar, mas é muito mais sutil a visão dos documentaristas. Bem, são essas considerações que eu tenho para fazer sobre o Oscar de ontem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês gostaram do resultado do Oscar, se vocês assistiram os filmes, qual que vocês gostaram mais, se vocês gostaram da vitória do Parasita também. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, se a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!